Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre as notícias que movimentaram o mercado nessa última semana. Nós tivemos várias notícias relevantes, tanto na PetroRio, na IRB, na Oi, e eu vou comentar aqui as principais notícias que movimentaram o mercado nessa semana. Então, se você quer entender tudo o que aconteceu com o mercado, assiste esse vídeo aqui até o final. Fala pessoal, vamos falar aqui sobre as principais notícias que movimentaram o mercado aí essa semana. Primeira notícia aqui, PetroRio compra a Domo 1,85 por ação. Vamos lá, a PetroRio, quem ainda não conhece, é uma empresa no segmento de petróleo aqui no nosso Brasil. Gosto da empresa e gostei do seu resultado do segundo tri, tá? Muito interessante o seu resultado e muito interessante o desenvolvimento da empresa aí, desde quando ela está aí na bolsa aí se destacando, tá bom? E ela soltou esse fato relevante agora, comprando a Domo. Para quem não sabe, a Domo é a antiga OGX. Quem é mais antigo do mercado deve lembrar da OGX lá do Ike Batista, tá? Então a empresa mudou, reformulou tudo e agora se chama Domo, tá? E a ação, se eu não me engano, estava sendo cotada aí a 1,74, 1,75 e ela fechou a compra aí por 1,85. Eu quero que o investor tenha uma noção aqui que não é nada muito gigantesco para a Prio, tá? Falando aqui em números mais ou menos, tá? Sem números exatos, mas tipo o campo de frade lá da Prio, ela consegue fazer 40 mil, 50 mil barris por dia, e com o Tubarão Martelo agora que ela pegou da Domo, ela vai fazer mais 10 mil a mais. Então assim, é interessante um aumento de receita, vai ser interessante a sinergia na Prio, quando essas empresas compram outras, elas estão vendo muito isso, a sinergia, a queda de margem, que ela vai utilizar uma coisa ali ou outra ali para criar uma sinergia entre seus campos e diminuir a sua margem, isso é muito interessante, mas no geral é algo que deve aumentar um pouco a receita da Prio, mas não deve ser algo muito gigantesco, uma compra, movimento, não. Realmente é uma compra interessante, é uma compra relevante, mas a Prio hoje tem uma capacidade muito maior do que a Domo e a Domo vai mais agregar um pouquinho, aumentar um pouquinho a sua capacidade. A Domo tem um direito lá no Tubarão Martelo, como eu comentei, e aproximadamente, se não me engano, em torno de 10 mil barris por dia, tá? Devem ser somados aí a receita aí da Prio aí para os próximos resultados. Então, acho que foi um caminho interessante para a Prio, ver como é que ela vai conseguir fazer essa sinergia, tá? Acredito que ela vem fazendo um bom trabalho e é possível que isso se apresente nos números esse bom trabalho com essa aquisição nova. É acompanhar para ver os próximos resultados, o resultado dessa incorporação, tá bom? Aparentemente sim, é um fato positivo aí para a Prio, tá? Tudo caminhando para que seja positivo. IRB levanta 1,2 bilhões num follow-on, vendendo suas ações a R$1. A demanda foi pouco superior à oferta. Bom, quem está acompanhando a novela aí da IRB é uma empresa de seguros, né, resseguros, e o que acontece com essas empresas? Eu tenho aqui, sei lá, seguro de carro. Para eu emitir um seguro de carro, a SUSEP exige que eu tenha um capital, né, que eu tenha um patrimônio. Você não vai segurar o carro sem nenhum patrimônio, né? Você precisa ter um patrimônio aqui com a gente. Então a SUSEP exige um patrimônio dessas empresas. E ela chegou meio que no teto, vamos falar assim. O seu patrimônio líquido que ela tem hoje, ela não poderia emitir mais nada, ela não poderia crescer, vamos falar assim. Então ela teve que emitir mais ações, ela não tinha outra opção, ela tinha que fazer isso. E ela acabou conseguindo levantar 1,2 bilhões de reais, ou seja, ela emitiu mais 1,2 bilhões de ações e conseguiu esse dinheiro para si, aumentando aí o seu capital. Seu patrimônio líquido foi para casa dos 5 bilhões, era 3 e tanto, foi para casa dos 5 agora com esse aumento, tá? Então, é interessante porque para a empresa, porque ela precisava disso, então assim, não é algo que vai trazer uma novidade, não. Ela precisava, foi necessário fazer esse movimento aí. O investidor, ele fica muito otimista com coisas que não mudam nada, tá? Então, esse cenário aqui, esse aumento de capital é algo necessário, mas é bom mais ou menos. Por quê? Pense agora o seguinte, dobrou praticamente o número de ações. Então, a IRB tinha por volta de 1 bilhão de papéis, 1,2, e agora ela tem 2,4. Ou seja, praticamente dobrou o número de ações. Ou seja, o lucro para cada acionista, ó, diminuiu. O LPA, lucro por ação, ela divide o lucro pelo número de ações. Então, o lucro que tinha cada investidor, ó, reduziu.
E esse lucro que já não existe. A IRB não dá resultado lá desde 2019, tá? Então, assim, quanto mais ações a ação tem no mercado, quanto mais ações ela emitir, vai diminuir o lucro por ação, ou seja, diminuir um pouco a sua precificação. Então o investidor ele tem que estar ciente, mas com o pé no chão, tá? Não é porque a empresa resolveu um problema que resolveu o mundo agora e que ela vai subir para 1 milhão, vai voltar para o preço anterior. Não vai ser bem assim. Então pense o seguinte, a ação custava, sei lá, R$30 naquela época lá, antes de descobrir aquele problema. A ação agora na casa de R$1 depois dessa emissão nova de ações. Vamos pensar na hipótese de que a IRB volte a ter 1 bilhão de lucro como deu lá em 2018, 2019. Então ela deu 1,2 bi de lucro no ano. Vamos supor, vamos simular que ela volte a esse resultado, que ela volte a entregar esse resultado. O seu preço vai ser R$2, R$2,50, R$3. É isso que o investidor tem que ter na cabeça, tá? Porque o número de ações agora são muito maior. A precificação daquela época lá, com juros de 12%, é outra, tá? Então o investidor tem que colocar o pezinho no chão dele, entender que a realidade da empresa é uma empresa que não vem entregando lucro, há alguns anos já, e o investidor tem que entender que não, se ela voltar a entregar lucros, ela não pode ter a precificação anterior, porque ela tem muito mais ações emitidas agora. Então, diminui o lucro por ação de cada investidor, com isso diminui aí o seu preço, o lucro, então você não vai ter aquela empresa valendo o valor que já foi uma vez na vida, tá? Então, pensando no cenário mais otimista possível, tem que colocar o pezinho no chão e esperar a empresa ter resultados. Não é porque ela resolveu um problema agora que acabou tudo, que resolveu tudo, que a empresa vai bombar. Não, ela tem que mostrar resultado. E ainda não mostrou um bom resultado esse ano. Seu resultado no segundo tri foi bem ruim aí. Então, não é só comprar porque acabou. Eu diria que essa novela acabou. Agora a empresa tem que entregar resultados. Se não entregar, não adianta nada resolver essa novela. Vai continuar sendo uma empresa aí barata, na minha visão, se ela não entregar resultados como foi lá no passado. Saindo de uma ruim para outra ruim. Oi BR3. A Oi propunha agrupamento para ação negociar acima de R$1. A Oi, gente, está negociando na faixa dos 57 centavos, 60 centavos. E a B3, ela não quer que as empresas negociem abaixo de R$1, né? Por quê? Porque cada centavo é um percentual muito grande, né? Então você tem uma empresa lá negociando a 50 centavos, ela sobe 2 centavos, é um percentual muito alto para aquela ação. Então a ação fica meio que travada, meio que difícil ela se movimentar. Então aumenta a volatilidade da ação, porque cada centavo, cada tique é um percentual relevante, então você prejudica um pouco o desenvolvimento da ação. E a B3, para evitar qualquer movimento ruim, qualquer falta de liquidez ou qualquer papel travado demais, enfim, qualquer movimentação muito grande, ela incentiva que as ações voltem a trabalhar acima de R$1. Então tem um prazo aí, eu não sei, 3 meses, 6 meses, enfim, que se a empresa não ficar abaixo de R$1, é sugerido aí que ela faça o agrupamento para voltar a ter suas ações acima de R$1 para ter uma boa negociação. Então, se por acaso aí você vê a Oi negociando novamente a R$1, R$2, enfim, pé no chão, lê as notícias e acompanha o mercado. Muito provavelmente vai ser esse agrupamento que ela deve fazer para voltar a ter a sua ação aí a um preço acima de R$1. Então o investidor que não acompanha o mercado, às vezes não está acompanhando muito o que está acontecendo, acha que a ação deu uma supervalorizada, né? Bom, e o grupamento vai fazer a ação se valorizar, mas vai diminuir o número de ações. Ou seja, se você tinha 100 ações e ela subiu aí para R$1, você vai ter agora metade, 50 ações. Então, o grupamento ele aumenta o preço da ação, em contrapartida diminui a quantidade. Então, ou seja, a empresa não se valorizou de verdade. Ela simplesmente diminuiu o número de ações que ela tem na bolsa. É um movimento aí meio que um pouco diferente da IRB, né? A IRB botou mais ação no mercado, o preço caiu. A Oi diminui o número de ações no mercado, aí o preço sobe, né? O preço ajusta para cima, tá bom? Então, não é nada relevante aí se você vê as ações da Oi, R$1, R$2, enfim, não sei qual vai ser o tamanho do grupamento, como vai ser, se vai acontecer efetivamente. Bom, isso aí a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, mas muito provavelmente isso vai acontecer, um grupamento das ações aí da Oi, e você vai ver uma valorização, só que efetivamente não se valorizou nada, foi só um grupamento de ações, tá bom? Bom, essas foram as notícias aí que a gente teve essa semana, gente. Espero ter esclarecido para vocês aqui, explicado algumas coisinhas de mercado. Espero que vocês tenham entendido aqui
Coisas importantes para não caírem no papo do mercado, não se iludirem ou achar que estão vendo coisa onde não existe, tá? Então, espero ter sido bem claro e explicar como funcionam as coisas do mercado para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todos vocês. Se você gostou desse modelo de vídeo, deixa o seu like aqui e deixa um comentário. Fala aí, gostei desse modelo de vídeo, quero mais vídeos assim, Alan. E aí a gente faz mais. Quem sabe a gente não faz um vídeo toda semana com as principais notícias do mercado e eu explicando a notícia, explicando para você como funciona, para você não ficar perdido aí nesse mar de informações do mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.